pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso curso. Na aula de hoje, iremos tratar brevemente sobre as linguagens de programação no CLP e, em especial, trataremos uma introdução à linguagem Ladder. Pois bem, vamos lá. Então, pessoal, nós iremos falar aí, como bem mencionado anteriormente, sobre o padrão utilizado globalmente para a programação dos CLPs, perfeito? O padrão que a gente utiliza internacionalmente é o IEC 61131-3, tá? É uma norma internacional que define os tipos, a forma que é definido o CLP e como a gente programa, tá? Então, a seção 3 dessa norma fala justamente sobre os tipos de linguagem de programação. Temos basicamente 5 linguagens definidas nessa norma. A linguagem Ladder, perfeito? Que é o nosso grande foco do nosso curso. Diagramas de bloco de função, em inglês FBD. Função gráfica de sequenciamento. Listas de instruções e texto estruturado. Essas 3 de cima, pessoal, elas são consideradas gráficas, tá joia? Então, a gente utiliza ela de uma forma gráfica, são elementos gráficos. Enquanto esses 2 de baixo aqui são elementos textuais, tá joia? Então, no nosso caso, principalmente, a gente vai utilizar, como eu disse, a linguagem Ladder, que é uma linguagem gráfica, tá? Então, esse é o grande foco. Mas isso aqui é mais para vocês saberem que existem outras linguagens que podem ser utilizadas, tá joia? Em especial, destaco a vocês o texto estruturado, tá? Que hoje muitos CLPs utilizam, tá? Em detrimento do Ladder, tá joia? Mas o Ladder ainda é a linguagem mais difundida, perfeito? Vamos entrar brevemente, então, nessas definições iniciais sobre a linguagem Ladder, tá? Então, como indicado, pessoal, ela é uma linguagem gráfica, perfeito? Então, ela é essa estrutura aqui, totalmente gráfica, né? Não temos aí elementos textuais, tá certo? Então, ela é uma linguagem baseada na lógica de relés e contatos, tá joia? Então, isso é fundamental para a gente identificar que isso tem um fundamento que vem lá da eletromecânica, né? Da parte de relés e comandos elétricos, tá joia? Então, isso é muito interessante. Então, para quem já tem uma habilidade em comandos elétricos, o Ladder fica ainda mais fácil, tá joia? E outro ponto importante, por ter sido a primeira linguagem a ser utilizada, ela é a mais difundida até os dias de hoje, tá joia? Então, quase todos os CLPs implementam a linguagem Ladder, tá joia? Mas hoje, como eu disse, o texto estruturado também tem ganho bastante destaque. E por que a linguagem Ladder ainda é utilizada, sendo que ela é baseada numa tecnologia anterior, né, que é a lógica de contatos, mas ela é muito semelhante à lógica de relés, e isso é uma vantagem, tá? Facilita a interpretação. Outro ponto importante é uma fácil compreensão, uma vez que ela é baseada em contatos. E por fim, né, uma vantagem importante é que existem muitos programadores de CLP que ainda utilizam ela. Então, ela é uma técnica de programação muito difundida ainda. Quais são as desvantagens? Tá? Quando o programa começa a ficar muito extenso, né, por ser uma linguagem gráfica, a lógica começa a ficar muito complexa. Isso nos traz um problema do ponto de vista de execução, né? Uma vez que ela é gráfica, isso traz uma dificuldade para nós na interpretação. Tá joia? E isso promove o quê? Uma edição mais lenta. Diferentemente da parte textual, onde a gente consegue, de forma fácil, né, com Ctrl F ali, por exemplo, encontrar um erro, né, no debug do programa, a linguagem Ladder ela já é um pouquinho mais complexa. Mas isso tem sido superado com softwares atuais, né, que já indicam a linha que está com problema, indicam o contato que teve um problema, enfim. Então, isso já está sendo bastante bem contornado pelos softwares atuais. Pois bem, então, trata-se de uma linguagem gráfica e, portanto, ela utiliza alguns elementos gráficos básicos, que são bobinas, contatos e linhas.
de forma muito similar ao que acontece lá com a lógica de contatos, né? Mais especificamente lá em comandos elétricos. Pois bem, pontos importantíssimos aqui, tá? As bobinas, pessoal, sempre ficará no extremo direito da linha, tá? Da linha horizontal. Isso é um ponto importantíssimo. As linhas verticais são denominadas linhas mães, né? Da onde teoricamente partem e chegam à continuidade virtual, a essa corrente virtual que é designada no diagrama LED. Das linhas verticais partem as linhas horizontais, também definidas como rungs em inglês, tá? Que servem justamente para ligar um ponto extremo esquerdo ao extremo direito de uma linha, tá? E o fluxo ocorre sempre da esquerda para a direita, tá? Então isso similarmente ao que acontece lá com a corrente, né, no circuito elétrico, né, em diagramas de comando a gente corre de cima para baixo, aqui a gente corre da esquerda para a direita, tá joia? Pois bem, aí está o exemplo que a gente indica sempre, tá? Essa ordem, né, que o programa vai ocorrer, essa ordem de varredura que a gente chama. Então, como eu falei, do lado esquerdo, uma linha mãe, do lado direito, outra linha mãe, tá? A gente pode entender que aqui é o ponto positivo e aqui é o ponto negativo. Ou seja, a corrente, né, virtual vai fluir do lado esquerdo para o lado direito, tá? Aqui do nosso programa. Pois bem, e como é que é a varredura das linhas? Obviamente, a gente inicia pelo lado superior esquerdo e vai correndo, perfeito? Pelas linhas. Então, a linha 1 inicialmente é lida, depois a linha 2, depois a linha 3 e assim sucessivamente. Isso aqui se repete, né, pessoal? Isso aqui é um ciclo, tá? Isso aqui o tempo todo se repete, uma vez que trata-se de um CLP, né, um sistema microcontrolado, e a gente já viu o ciclo de scan em aula anterior. Então, continuamente, tá? O programa fica sendo lido, né? Isso a gente considera como um ciclo de scan do CLP. Pois bem, além disso, o que é importante? A gente identificar os elementos principais, os contatos, principalmente o contato NA, o contato NF e as bobinas, tá joia? Outros pontos importantes aqui é a bobina de set e reset, tá joia? São elementos importantíssimos também. É bem difícil, não, mas é incomum a gente trabalhar com as bobinas inversas, mas em algumas vezes é bem comum, tá? Mas enfim, essas são as representações básicas. Então, um contato normalmente aberto vai ser dois risquinhos, né? Dois riscos paralelos, sem nenhum elemento no meio. Em contrapartida, um contato normalmente fechado é indicado dessa forma, com um risquinho no meio, indicando que ele já está inicialmente fechado, ou seja, ele permite a passagem de corrente. E a bobina, tá? Esse elemento que é justamente como se fosse o relé, né, do nosso sistema de comandos elétricos, tá joia? Então, é basicamente esses três elementos, tá? A saber, pessoal, o NA é um contato que não permite passagem inicialmente, então ele tem que ser forçado para a condição de passagem de corrente. E o inverso é o NF. Então o NF inicialmente permite a passagem de corrente, em contrapartida, quando ele é forçado, a condição dele é forçada, ele se abre e inibe a passagem de corrente, tá? E a bobina ela sempre vai ser energizada quando tiver algum caminho que permita a passagem do polo positivo, né, do lado esquerdo da linha, né, da linha vertical, para a linha horizontal. Tá joia? Para a linha da direita, melhor dizendo, a linha vertical da direita. Bom, pessoal, em relação aí, ainda continuando na questão das letras, né, o tipo de endereçamento que a gente pode utilizar. Nós podemos indicar as entradas pela letra I ou pela letra X, tá? Isso é bem comum. Em contrapartida, das saídas, nós utilizamos a letra Q, O ou Y. Normalmente esses os endereçamentos dos nossos CLPs. E a memória auxiliar, né, a gente denomina como M. A região do contador, né, a região da memória, a gente define como C. E o temporizador, normalmente, como T. Tá, joia? Então, é basicamente isso
que a gente utiliza. Então, sempre que vocês virem esse tipo de endereçamento, vocês conseguem já indicar em qual estágio, ou qual é a função daquele endereço, tá? Pois bem, o CLP, pessoal, ele funciona para desenvolver lógica. E a linguagem Ladder implementa justamente estas lógicas, tá? Então, vamos falar alguns tipos de lógicas usualmente utilizados. Começamos pela função sim, né? Ou função buffer ou função yes, né? Dependendo aí do que a gente considera. É basicamente o quê? Que a função, né, que a gente utiliza, que y, a entrada, né, o sinal de entrada é igual ao sinal de saída, tá? Então, sempre que esse cara for igual a 1, esse cara também será igual a 1. E sempre que ele for igual a 0, a sua saída sempre vai ser igual a 0. Então, pessoal, isso aqui, fisicamente, a gente pode indicar aqui como uma chave normalmente aberta, né? Isso aqui é uma chave normalmente aberta, tá? Que vai ligar uma lâmpada, né? Uma saída. Então, quando a gente pressiona ou leva esse estado para 1, tá? A gente fecha o contato aqui, então isso aqui permite a passagem de energia e, obviamente, esse se energiza, uma vez que a corrente flui do positivo para o negativo. Então, se esse contato se fecha, ou seja, está no estado 1, você caminha a corrente até a bobina Q1. Isso aqui é representado, né, pessoal, lá em lógica ou em circuitos digitais, como esse simbolinho, né? Esse simbolinho de um buffer, tá joia? Essa é a função sim. A função NOT, pessoal, super importante para a gente também, né? É a inversão, né? Então, o que acontece? Sempre que eu coloco o 0, me sai uma saída, um estado 1, e sempre que eu coloco 1, o meu estado é 0, tá joia? É inversão, pessoal. Isso aqui é normalmente representado por um contato NF, tá joia? Então, se a gente tem essa indicação do ponto de vista físico, né, onde a gente utiliza um contato NF, né, um botão NF, por exemplo, então, quando eu deixo no estado 0, não mexo nele, a lâmpada está ligada. Em contrapartida, sempre que eu pressionar esse botão, a lâmpada irá desligar, tá? Então, isso é o que acontece aqui, tá? Lembrando que aqui é o positivo e aqui é o negativo do programa Ladder. Então, quando a gente deixa ele no estado 0, né? Aqui tem corrente passando. Então, isso aqui está energizado. Quando a gente abre, né? Ou seja, pressiona, né, esse contato aqui, de forma similar ao que acontece com a chave, a gente abre esse circuito e, obviamente, Q1 é desligado. Perfeito? Isso em lógica, né, ou em circuitos digitais é representado aqui justamente pela porta NOT, né, a porta não, né, inversora também. Então, a gente coloca I1 aqui do lado e Q1. Então, o que aparece aqui é justamente o inverso do lado de cá. Perfeito? Então, isso é a funcionalidade em diagrama Ladder da questão da função não, da função NOT. Bom, pessoal, em relação aí também uma outra função importante é a função E, né? A gente sempre utiliza ela de diversas formas ali em lógica digital, né? Mas aqui também a gente utiliza isso em diagrama Ladder também, baseado em lógica, obviamente, onde o E é representado aí por essa indicação, né? Onde a gente tem aí a multiplicação, né? O simbolinho de multiplicação. Isso para nós, em termos físicos, significa termos dois contatos Na, tá? Em série, tá? Então, sempre que a gente vai falar em lógica E, nós vamos ter contatos em série, tá joia? Nesse caso aqui, dois contatos normalmente abertos, tá? Então, é justamente isso que a gente tem em linguagem Ladder, tá? Se a gente pegar aqui de novo positivo e negativo, para que a lâmpada, né, ou a saída Q1 funcione, a gente tem que a condição aqui tem que ser 1 e 1, tá? Todas as outras condições, né, 1 e 0, 0 e 1, 0 e 0, a lâmpada não irá ser acionada, tá? Então é basicamente isso. Essa é a lógica E. Sempre que a gente falar em lógica E, pessoal, a gente está falando em contatos, tá? Em série, tá joia? Isso é fundamental
para a gente entender alguns conceitos e a implementação da automação, né? Alguma parte aí a gente precisa sempre entender que lógica E são contatos em série, né? E do ponto de vista de diagramas, né, a gente tem sempre essa representação aqui, né, indicada aí pela porta E lá em lógica combinacional. Pois bem, outra porta super importante é a porta OU, tá? Então ela é o inverso do que acontece lá com a nossa condição do AND, né, da porta E. Então aqui percebam que ela é indicada, né, a simbologia é sempre a simbologia de soma, né? Então a nossa leitura fica I1 ou I2, né? Isso é um ponto importante. Para que essa condição, né? Se a gente lembrar lá também de lógica, né? Para que a Q1 seja energizado, seja igual a 1, a gente tem a seguinte condição. Qualquer uma das entradas sendo 1, a nossa saída será 1. Né? Isso é indicado aqui como paralelo de contatos, tá? Nesse caso aqui, NA e NA. Se eu apertar I1 ou apertar I2, a lâmpada será energizada. Por isso a gente define isso como uma lógica OU, perfeito? Ou essa ou esta, tá joia? Do ponto de vista de ladder, né? Então também, né, a gente vai ter contatos em paralelos. Ou I1 funcionando ou I2 funcionando, Q1 irá acionar, tá joia? Então, nesse caso aqui, a função OU, para a gente, são contatos em paralelo, tá joia? Então, sempre que a gente falar de contato em paralelo, nós teremos aí justamente a condição OU, né? Para os nossos sistemas em diagrama leve, né? Contatos em paralelo é lógica OU, tá joia? E aí, a gente pode fazer as mais diversas combinações, né? Todas as combinações anteriores, E e OU, NOT e YES, né? A gente pode fazer as mais diversas combinações. Por exemplo, aqui a gente tem uma combinação da entrada I1 com a entrada I2, só que a I2 negada e uma função E entre elas. Lembrando, nós temos que a função E são contatos em série, então os contatos estão em série. Quando a gente considera uma entrada normal, né, uma entrada SIN, né, a gente considera que é um contato NA, e sempre que a gente considera uma inversão, é um contato NF. Juntando isso, nós temos que, para ligar Q1, a condição é esse tem que estar igual a 1 e esse tem que estar igual a 0. Então, a gente está fazendo junções aí das nossas funções. Isso também, obviamente, a gente pode levar para o ladder, onde a gente tem aqui um contato I1, normalmente aberto, e um contato I2, normalmente fechado, os dois estando em série. Isso significa que trata-se da função I1 e I2 barrado. Perfeito? Simples assim. Tá joia? Do ponto de vista de diagramas, né, diagramas por portas lógicas, a gente tem essa definição, né? Sempre que a gente coloca a bolinha, significa uma inversão. Então, é I2 invertido, e I1, né, nós temos a saída Q1. Uma outra combinação possível é justamente aí I1 ou I2 barrado, tá? Então, a gente viu lá que o OU são contatos em paralelo, tá joia? Em paralelo, tá? E I2, como a gente viu anteriormente, também é o barrado, tá? Então, basicamente, esta função também replicada aqui do ponto de vista de conexões com botões ou contatos reais, tá joia? Então, isso aqui, pessoal, sempre vai ser a virtualização, tá joia? Então, o que acontece do ponto de vista real, né, a gente pode transcrever de forma virtual em linguagem ladder, tá joia? Isso é bem importante. Então, para quem já tem esse conhecimento da área aí de contatos, né, e comandos elétricos, facilita bastante essa visualização. Bom, pessoal, então aí para a gente representar, né, o que a gente falou aí sobre a lógica, sobre os contatos, vamos tentar resolver esse breve exemplo aqui, considerando um botão que deve ligar, né, um botão ligar deve estar pressionado e
o sensor de segurança deve estar ligado e o botão de desligar não pode estar pressionado para que eu ligue o meu motor. Perfeito? Então percebam, nós temos palavrinhas-chave né? Pressionado, ligado e não pressionado. Pois bem, vamos fazer a interpretação. Então, na linguagem ladder, nós teríamos algo assim, né? Do lado esquerdo aí nós teríamos a parte positiva, né? E aí nós vamos desenhar o programa da seguinte forma, tá? Então, inicialmente nós temos um contato que ali está indicando um botão ligar, então vamos chamar ele de ligar. Depois surge para a gente que ele indica um sensor de segurança, tá? Então vou escrever aqui sensor, tá joia? E por fim ele indica que o botão não pode estar pressionado, o botão de desligar. Se a gente fala em não, né, a gente lembra da lógica invertida lá do not, e aí então o desligar não pode estar pressionado. E isso vai fazer com que eu ligue a minha saída, que é justamente o motor. Perfeito? Então, olha como o programinha fica. Por que a gente colocou em série aqui? Justamente porque nós temos condições E, né? Então, o botão ligar deve estar pressionado, o sensor de segurança deve estar ligado e o botão desligar não pode estar pressionado. Uma questão que pode surgir é, por que o ligar e o sensor são NA e o desligar são NF? Justamente, pessoal, porque isso aqui está representando um elemento físico, né? Está vindo um botão, um sinal de botão. Então, quando eu pressionar o botão, aí sim ele deverá fechar. Quando o sensor estiver ligado, isso aqui também deverá funcionar, tá? E o desligar, eu quero que ele não esteja pressionado. Por isso, a gente coloca ele como NF, tá? Então, aqui nós temos NA, NA e NF. Do ponto de vista lógico, nós temos uma condição sim, positiva, né? Uma condição também sim e uma condição negada, uma condição não. Isso como a gente viu anteriormente aí na interpretação da linguagem ladder anterior. Então, nessa condição, para que o motor funcione, eu tenho que pressionar o botão liga. Ao mesmo tempo, eu tenho que o sensor de segurança deve também estar me indicando, por exemplo, que tem uma peça, né, que eu possa funcionar o meu motor, e eu não posso, obviamente, pressionar o botão desligar, tá? Então, isso é justamente a condição aí, a interpretação que a gente faz deste exemplo. Tudo bem? Pois bem, pessoal, então nessa aula a gente verificou aí basicamente como é que funciona, né, a estratégia, né, o diagrama ladder, a linguagem ladder dentro do CLP, tá joia? A gente viu que existe a normativa, né, que nos indica alguns caminhos, tá joia? E, além disso, a gente já implementou alguns conceitos da linguagem, tá joia? Então, agora é importante que você vá para os materiais de apoio e desenvolva as atividades sugeridas, tá joia? Na próxima aula, a gente irá utilizar um simulador de forma a indicar aí uma forma mais visual de desenhar e observar essas funcionalidades da linguagem ladder. Pois bem, por hoje é isso e nos vemos na próxima. Até mais!